Olá, esta é a aula número 4 para os alunos do primeiro ano do ensino médio do curso de expansão de matemática e nessas aulas nós estamos fazendo a correção das 20 questões de matemática que caíram na prova paulista no segundo bimestre, e a questão 13 é o tema de função também, mas foi função nessa prova aí. E a questão 13 diz o seguinte: em uma microempresa produz e comercializa biscoito. Para fabricá-los, no mês de maio de 2023, o custo fixo, né, então esse custo não é variável, é sempre a mesma coisa, foi de R$ 2.100. Aí ele especifica o que é R$ 2.100: aluguel, os impostos, luz, água e etc. Além do custo fixo, há um custo variável, ou seja, não é o mesmo, vai variar de acordo com o que vai falar aí no problema, que depende da quantidade, né, a relação de dependência está em função da quantidade de biscoitos produzidos. Estima-se que o custo da produção de cada biscoito seja de 20 centavos, certo? O preço de venda da unidade, né, o preço unitário de cada biscoito é de 50 centavos. Se a microempresa comercializar 7.000 biscoitos, certo? Aí está especificando aí, ela terá lucro de R$ 3.500, ela terá prejuízo de R$ 3.500, ela terá lucro de R$ 1.400, ela terá prejuízo de R$ 1.400, ela não terá nem lucro nem prejuízo, ou seja, o saldo vai ser zero. Bom, então vamos começar formulando aqui a função que calcula o custo, que eu vou chamar de C, que depende da quantidade X produzidas. Como tem um custo fixo de R$ 2.100 mais um custo variável de 20 centavos por cada biscoito produzido, então a gente pode escrever desta maneira a função aí, né, que esse X será a quantidade de biscoitos produzidos. Bom, aí nós temos também o preço de venda, tá, que também depende da produção. Eu vou chamar de V de X, tá? E esse V de X é o que? É 0,50 centavos por cada biscoito, é o preço de venda. Aí eu vou colocar X também, que ainda não vamos usar a quantidade. E o lucro, vou chamar de L, tá? O lucro em relação a X vai ser a subtração das duas, né? Que vai ser a venda, certo? Menos o custo que ele, no caso a empresa, teve para produzir. E aí ele pede para comparar se a empresa produzir 7.000 biscoitos, quanto que vai ser. Então aquele X vai ser igual a 7.000, e aí nós vamos comparar para ver se vai ter lucro ou prejuízo, ou o saldo vai ser nulo, zero. Né? Então vamos ver aqui primeiro para o custo, tá? Então vou colocar aqui o custo de X vai ser igual aqui a 2.100 mais 0,20 vezes 7.000. Quanto dá 0,20 vezes 7.000? Dá 1.400. Ou seja, o custo para a produção de 7.000 biscoitos vai ser 2.100 mais 1.400. Somando os dois valores, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter R$ 3.500 de custo, tá? E aí agora nós vamos ver a venda. Então a venda aí vai ser 50 centavos por cada biscoito. Como o X é igual a 7.000, então vai ser 0,50 vezes 7.000, que isso vai ser igual a quanto? A venda, né, a arrecadação com venda vai ser R$ 3.500. Isso implica dizer que o lucro aqui será nulo, porque ele vai ter um custo de R$ 3.500 e também vai, com as vendas, R$ 3.500. Subtraindo os dois, o lucro aqui vai ser igual a zero,
certo? Ou seja, vai ser nulo, tá? Não teve lucro nem prejuízo. Então, a alternativa correta é a alternativa E, tá bom? Próximo, gráfico de função, tá? Então, nós vamos ver aqui a questão 14. A questão 14 da Unicamp 2016, adaptada, ou seja, não era o que a questão pedia, então fez uma interpretação diferente do exercício. O gráfico abaixo exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 empresas, A, B, C, né? E dos anos de 2013 e 2014. Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que aí tem o gráfico que a gente precisa analisar e aí responder as afirmativas. A primeira afirmativa, ou seja, só uma é correta, né? Podemos afirmar que só uma dessas alternativas está correta de acordo com o gráfico e as outras não, tá? Então são 4 erradas. A. C teve um crescimento maior do que A. Então nós vamos analisar o gráfico e vamos ver se isso acontece. Então aqui, ó, o C ele teve um crescimento de 100 para 300, cresceu 200, tá? Só que o A ele não teve crescimento, né? Ele diminuiu. Tá? Então não tem como você comparar se uma diminuiu e outra aumentou. Então aqui essa alternativa está errada. Tá? As duas não cresceram, uma diminuiu. B. A teve lucro negativo, enquanto B teve lucro positivo. Então nós vamos ver ali se isso acontece no gráfico. Olhando o gráfico, comparando aqui, né, ele falou, ó, o A teve lucro negativo. Isso acontece, né, ou prejuízo, melhor dizendo, tá? Pode ser prejuízo também. Diminuiu o seu faturamento, enquanto o B aumentou. E os dois aqui ficaram iguais, ó, tá vendo? Então, isso é correto, isso está correto aqui. Vamos deixar aqui, vamos ver as outras por que não está correta. Aí, a alternativa C diz que B teve um crescimento igual ao do C, certo? Então vamos ver o gráfico e vamos analisar. O B cresceu 100 unidades, né? 100 milhares, né? de reais, melhor dizendo, né? Unidades não, reais. E o C teve um crescimento maior, ou seja, foi o dobro. Então aqui também essa está errada. A alternativa D diz o seguinte, que A teve um crescimento menor do que o do B. Então vamos analisar e vamos ver aqui, ó. O A teve o crescimento menor do que o do B. O A diminuiu e o B aumentou, né? Então não está errada também, tá? Não tem como a gente comparar ali porque uma diminuiu e outra aumentou. E a última alternativa diz que todos as empresas, né, tiveram o mesmo crescimento e isso não é verdade. Até porque a gente viu que uma cresceu mais que a outra e uma diminuiu em relação ao seu ano anterior. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Aqui o lucro de A foi negativo, enquanto o lucro de B foi positivo. Bom, próxima também análise de gráfico. E aí nós vamos ver esse gráfico aqui que não é de uma função do primeiro grau, lembrando que todo gráfico da função do primeiro grau descreve uma reta, e aqui tem um esboço de uma função qualquer, e a gente tem que analisar o valor de x em real, tá bom? Então esse gráfico aí, e aí a gente tem que ver, é verdade que, ou seja, uma afirmativa é correta. Então vamos ver aqui, ó, o conjunto da imagem, que é o valor de y, certo? Conjunto da imagem, que é o valor de y aqui, do intervalo de menos 4 a menos 16. Tá? O conjunto imagem fica dentro desses valores, de menos 4 até 4,06 os valores. A gente vai perceber que isso acontece em uma parte do gráfico, ó, aqui ó, ele começa no menos 4 e vai até o 4,06, só que tem uma parte aqui que passa, ó. Então aqui já está acima, não dá para saber qual o valor precisamente, mas dá para saber que é maior do que 14,06. Então
esta alternativa está errada. A próxima, no intervalo de menos ou 2,56 negativo até 0,5 negativo também, a função é crescente, ou seja, ela vai descrever um aumento e o seu sinal é positivo. Bom, então vamos ver lá nos valores e vamos identificar, certo? Então ele falou de menos 2,56, deixa eu achar aqui no gráfico que vai ficar melhor aqui para a gente analisar, está aqui, ó, tá vendo? E 0,5, tá? Que está aqui, certo? Então o que que acontece? Parte da afirmativa é verdade, porque ela aumenta, só que ela não é sempre positiva. Esse ponto aqui vai determinar para quais valores ela é positiva, ó, ela aqui acima é positivo e abaixo desse ponto do menos 2 ela é negativa. Então a afirmativa não está totalmente correta. Então essa daqui está errada. Próximo, no intervalo de menos 3 e menos 2 para x, a função é crescente e o seu sinal é negativo. Então, olhando, analisando o gráfico, de menos 2 a menos 3, certo? Ela decresce nessa parte, só que a partir desse ponto aqui, ela aumenta. Então, ela é uma função, nesse trecho, nem crescente nem decrescente, né? Ela diminui e aumenta depois de um certo período. E ela fica negativa sim, mas não é sempre crescente, tá? Ela está abaixo ali do zero no caso. Então essa afirmativa é errada. Próxima. No intervalo de 0,5 a 1,56, 0,5 negativo a 1,56 positivo para x, a função é crescente, então ela aumenta e o seu sinal é positivo. Então vamos analisar o gráfico e vamos ver aqui o intervalo é de menos 0,5, vou marcar aqui para ficar mais fácil, vou marcar aqui, ó, certo? 0,5 e 1,56 aqui para x, tá vendo? Então o que que acontece? Ela diminui, tá? Então vamos ver se está escrito isso, decrescente, está correto. Só que a partir desse ponto aqui, ela já não é mais, aqui ela é positiva, tá? Ela está acima de zero, abaixo desse ponto ela está negativa, está abaixo de zero. Então, parte da afirmativa está errada, tá? Então, essa alternativa aqui também é errada. E a última alternativa, lógico que é a alternativa verdadeira, que diz o seguinte: no intervalo de 0,5 negativo e 1 positivo, a função é decrescente e seu sinal é positivo, ou seja, está acima do zero. Então vamos ver aqui pelos valores que falou, né? Deixa eu voltar aqui para a gente marcar 0,5 e 1. Tá? Então vou marcar aqui, ó, 0,5 negativo está aqui e 1 está bem aqui. Acontece o decréscimo, né? Ela diminui, tá? E ela fica acima do zero, ela fica sempre com um número positivo, tá? Então, a alternativa correta, obviamente, é a alternativa I, tá? Que é a análise do gráfico aí. Essa é um pouquinho difícil, porque primeiro que o gráfico é um gráfico aleatório, não é da função do primeiro grau, e também tem que analisar tudo com calma, os trechos ali, tem que ver tudo, é bem complicadinho. Próxima e última questão da aula de hoje é a questão 16, e o tema é zero ou raiz da função, que tem um pouco a ver com o que a gente fez na questão anterior, que esse zero ou a raiz da função, ela determina a partir de que ponto essa função ela será positiva ou negativa. Vou representar aqui graficamente, ó, por exemplo, se eu tivesse um ponto aqui no eixo de x aqui do domínio e eu descrevesse um gráfico mais ou menos assim, esse ponto é chamado de raiz ou zero, tá?
que aí vai, a partir desse ponto ela é positiva, abaixo desse ponto ela é negativa. E para isso basta eu pegar a função e igualar a zero. Os livros mais antigos chamavam de zero, agora mais atuais chamam de raiz, tá bom? Então, vamos ler a questão 16, que diz o seguinte: determinando o zero da função, o problema dessa questão é que ela tem a fração aqui, né? F de x é igual a menos meio x menos 5. Temos como resultado, aí está lá as alternativas, que é esse valor de x. Ou seja, para qual valor de x eu vou substituir aqui e que vai dar zero? É isso que está perguntando. Então, o f de x, tá? O f de x ele tem que ser igual a zero. Aí eu sei para qual valor de x isso acontece. Bom, eu vou fazer para o outro lado, jogando o zero para o outro lado, que eu acho que fica mais fácil de fazer. Então fica 1 sobre 2x menos 5 igual a zero. E aí a dificuldade é trabalhar com essa fração. Como está dividindo por 2, então vamos pensar no contrário aqui, vamos multiplicar toda a equação por 2 positivo, porque a gente já elimina, né? 2 dividido por 2 vai dar 1, tá? Então 2 dividido por 2, igual eu falei, dá 1. 1 dividido por 1 vai dar 1 mesmo, né? E menos 1, que multiplica o x, vai só mudar o sinal, vai ficar menos x, tá bom? Cancelei aqui, ó, esse 2 com esse 2 e copiei o sinal aqui. E aí eu tenho que multiplicar tudo para permanecer igual, tá? Então eu vou fazer menos 5 vezes 2. Devo 5, aumentou 2 vezes, fico devendo 10. E 2 vezes 0 é igual a 0. Agora ficou bem mais fácil de resolver, não é isso? Então, nós vamos fazer o seguinte, esse 10 está subtraindo, o contrário de subtrair é somar, então eu posso escrever menos x vai ser igual a 0 mais 10, 0 mais 10 é igual a 10, então eu posso escrever que menos x é igual a 10 positivo. Como eu tenho que encontrar o valor de x, então eu vou trocar o sinal aqui do x, certo? Se menos x é igual a 10 positivo, o contrário de x, ou seja, o x positivo, vai ser o contrário de 10 positivo, que é o 10 o quê? O 10 negativo, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa A, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês utilizem os canais, o WhatsApp aí, tal, o CMSP, ou pergunta pessoalmente aí na aula que a gente tenta ajudar a resolver as questões da prova paulista do segundo bimestre. Um abraço a todos, até!